Boa tarde, amigos queridos, e vamos para mais um dia de encontro, de aprendizado, e que Deus nosso Pai esteja conosco, nos dando a graça e a glória do discernimento sobre as palavras que Jesus nos trouxe, que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos, ó Pai, hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, como também devemos perdoar os devedores. Não nos deixes cair em tentações. Livrai-nos, ó Pai, de todo o mal. Que assim seja com a graça de Deus. E hoje, meus amigos, nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E o tema de hoje é a porta estreita. Que porta será essa? Será que é uma porta física por onde teremos que passar? Não, já sabemos que não. Mas nas parábolas de Jesus, para o povo de sua época, havia sim os portões imensos por onde eles tinham que passar num determinado horário, porque eles iriam fechar. Então era uma forma para se entender o que ele vai dizer. Então vamos à leitura. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, pois a porta da perdição é larga e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Mateus 7, 13 e 14. Alguém da multidão lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: Fazei esforços para entrardes pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão por ela entrar e não poderão. E quando o pai de família tiver entrado e tiver fechado a porta e que, estando do lado de fora, começardes a bater a porta dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: Eu não sei de onde sois. Então recomeçareis a dizer: Comemos e bebemos em vossa presença, e ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá: Não sei de onde sois, afastai-vos de mim, vós todos que cometeis iniquidades. E então haverá choros e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus e que vós outros ficareis excluídos. Virão do Oriente, do Ocidente, do centurião ou do meio-dia, que é do norte ou do sul, muitos que terão lugar na festa do reino de Deus. Então, aqueles que forem os últimos serão os primeiros, e os que foram os primeiros serão os últimos. Lucas 13, 23 a 30. Larga é a porta da perdição, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A salvação é estreita, pois o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer suas más tendências, e poucos se submetem a isso. É o complemento do ensinamento moral. Muitos são chamados e poucos os escolhidos.
Tal é o estado atual da humanidade terrena, pois sendo a terra um mundo de expiação, nela o mal predomina, mas quando se transformar, o caminho do bem será o mais frequentado. Este ensinamento deve ser entendido na sua verdadeira significação e não no sentido que as palavras expressam. Se fosse esse o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente condenado à perdição a imensa maioria das criaturas, suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Mas de quais faltas esta humanidade seria culpada para merecer uma sorte tão triste, no presente, no futuro, se estivesse na sua totalidade relegada à terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves no caminho? Por que essa porta tão estreita para ser transposta por tão poucos, se a sorte da alma está definitivamente fixada após a morte? É assim que, com a ideia de uma única vida, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a vivência anterior da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, a luz ilumina os pontos menos esclarecidos da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado e então, só assim se pode compreender toda a grandeza, toda a verdade, toda a sabedoria dos ensinamentos morais do Cristo. Aqui, meus amigos, nesse item A Porta Estreita, se nós nos atermos aos 2 últimos parágrafos, a gente se questiona, né? Se sabemos que a vida terrena é uma vida de provas e expiação, aí, mas qual o sentido? Que Deus é esse que coloca tanta dificuldade para que se chegue a um caminho de evolução espiritual? Então, a nós espíritas já temos assim uma grande vantagem sobre aqueles que ainda não têm essa consciência, que é o da reencarnação, das vidas sucessivas, do aprendizado contínuo. E aí nós vamos ver o seguinte, quando Jesus fala aqui da porta estreita, ele, lógico, que com a parábola, usando ali da sua didática, ele estava comparando as questões espirituais com as materiais novamente. Jerusalém, no tempo de Jesus, ela era construída assim, entre vales, montanhas, e sempre, se a gente se ater nos filmes antigos que a gente de vez em quando passam em alguns canais da TV, a gente percebe que as cidades, que os povos tinham ali suas muralhas e aqueles portões enormes, né? Que chegava uma determinada hora, era fechado para se protegerem. E no lugar alto lá, né? Punha-se lá uma torre, ou ficava o próprio portão, que era para o povo se antecipar e ver a chegada do inimigo caso tivesse. E como na época havia-se muita perseguição por terras, por tudo, então era uma forma de proteção. E havia ali essas portões que se fechava quando o sol se punha. Quem saía para resolver alguma coisa e tinha que voltar antes das portas fecharem. Então, Jesus percebe a questão da subida, do caminho íngreme, muitas vezes cheio de pedras, para se chegar no alto. As dificuldades para se chegar à casa, ao conforto, à família. Então, ele percebendo isso tudo, ele ia ali formulando, plasmando essa comparação para que o povo pudesse entender que para se adentrar ao reino dos céus
tem que se ter ali umas qualidades inerentes do ser como espírito. Hoje, nós podemos ver essas dificuldades, né? Assim no nosso dia a dia. Não existem ali os portões físicos, embora ainda exista em alguns locais que precisam-se de balsas para atravessar e até determinado horário. Se eu não me engano, em Paquetá tem isso, tem uma balsa que precisa ir, tal horário para. E é assim que funciona, né? E era assim que ele usava das parábolas para se fazer entender. Entrai pela porta estreita, porque a da perdição é larga. A casa do Pai tem várias moradas, vários mundos, de acordo com a quantidade de espíritos que ali vive e de acordo com a condição de cada um. Tem um mundo de transição, de expiação, de felicidades, e nós aqui estamos no mundo de expiação, passando para regeneração, né? Um exemplo que dá para nos atermos e percebermos um pouquinho, e quem aí leciona ou já lecionou como eu, dá para se lembrar da hora do lanche, um recreio numa escola. Toca o sinal, toda a criançada saem juntos e vão para o pátio e comem, correm, brincam. Deu o sinal, cada um vai em busca de sua sala, da sua porta de entrada, de acordo com a sua graduação. Quem é da primeira série vai entrar lá no primeiro A, o outro no primeiro B, o outro no quinto ano e assim por diante. Na vida espiritual, cada um, de acordo com os seus esforços e aprimoramento moral, entrarão pela sua porta, sua escolha devido às suas afinidades. E estando lá desse lado espiritual, cada um dos espíritos vai estar de acordo com aquilo que desenvolveu enquanto encarnado, se são virtudes, se foram melhorias como ser espiritual ou se ainda continuou com orgulho, se ainda continuou fazendo coisas que não devia. E lá na erraticidade, o espírito percebe o que tem para melhorar. Há uma programação para o reencarne, para que o espírito aprenda o que faltou ser aprendido na encarnação anterior, aquilo que não deu conta de aprender. O espírito escolhe a programação para a vida terrena. Como a gente viu aí dos últimos capítulos de estudo de segunda-feira, no livro Nos Domínios da Mediunidade, que a pessoa havia, numa encarnação, tirado a vida do pai adotivo. Aí, lá na erraticidade, ela, junto com o ex-marido, voltaram, se tornaram novamente marido e mulher, com o propósito de acolher esse pai como um filho, que não aconteceu, mas foi programado lá quando estavam em programação para a próxima vida terrena. Nem todos podem ter as escolhas, só os espíritos mais esclarecidos, porque muitos ainda são espíritos infantis que não conseguem ter esse controle de escolha. E aí o que acontece com eles? São os mentores que escolhem e o espírito acaba nem dando conta do que está acontecendo, mas segue a sua programação, pois nenhum espírito fica estacionado. Deus nos dá a oportunidade do retorno. O maior objetivo da reencarnação é evoluir espiritualmente. Somos herdeiros de nós mesmos. Quantas vezes já ouvimos isso? Mas é tão difícil, né? Acreditarmos e nos fazermos melhores. Temos que nos livrar da vaidade, do egoísmo, das ambições.
O problema não são os bens que adquirimos, mas o apego que temos a eles. Como usamos esses bens? Em capítulos passados eu lembro que nós vimos, né, sobre a riqueza e vimos que a riqueza, ela não é um mal que Deus coloca ali para o espírito se perder. Não, é para que saiba usar e auxiliar. Nós devemos aprender também a passar pela porta estreita, com disciplina, humildade, paciência, desenvolver as virtudes. Devemos evoluir com autoestima, autoconhecimento, porque se eu não me conhecer, como é que eu vou mudar? Como? Nós precisamos ter esse conhecimento de nós mesmos. Se eu percebo que algo não está legal, eu corro no médico, se é em questão de saúde, pelo menos é o que deveríamos fazer. E quando nos conhecemos também nas questões morais, eu sei que eu ainda me melindro por qualquer coisa, então eu sei que é ali que eu preciso melhorar. Meu maior inimigo sou eu mesmo. Eu tenho que aprender a identificar o que me melindra, me magoa e aos poucos ir se melhorando, ir fazendo com que aconteça o desabrochar da consciência, para que eu consiga ter consciência das minhas falhas, dos meus erros, e para que eu tenha ali disciplina, discernimento para mudar isso. A doutrina espírita também nos mostra, e vimos em capítulo anterior também, um título chamado Dever. E esse dever nós devemos ter com a gente, com o outro, com Deus. Por exemplo, no tempo que eu lecionava, quantas vezes eu ficava com preguiça de levantar, sabe? Nos dias frios, igual fez ontem, anteontem. Ai, meu Deus, vou levantar, tá tão frio, dá uma vontade de ficar na cama. E se nós cedermos às tentações, nós acabamos nos tornando seres preguiçosos. Por quê? Porque temos de ir ao trabalho, sim. Temos que ter disciplina. A disciplina é que deve nos movimentar, nos fazer levantar, porque a gente pensa assim, eu vou ter conta para pagar no final do mês, então eu preciso conseguir isso de forma honrada, eu tenho os meus dependentes, então eu tenho compromisso, e isso a gente tem que ter, essa disciplina com a gente, com o outro, com Deus, em todos os quesitos, não apenas no trabalho físico terreno. Quando a gente deixa de querer, eu não quero levantar cedo, eu não vou, eu estou ali praticando a lei do menor esforço. Eu não estou preocupado com aquele aluno que levantou cedo, que saiu na garoa, chegou na escola com tênis molhado. Quantas vezes eu tive esses seres tão queridos em minha sala e sabia da dificuldade pelas quais passavam para estar ali. Fila de ônibus, tudo isso. É a mesma coisa que quando a gente quer emagrecer. Ou eu faço uma reeducação alimentar, como verdura, legumes, carne, doce na quantidade exata, ou eu tomo as pílulas, não julgando quem o faça, mas sabendo que isso vai prejudicar em outro lado. A doutrina espírita nos coloca em contato com o conhecimento, mas quando a gente só tem contato não vai mudar em nada. Continua tudo da mesma forma. Por quê? Porque é difícil modificar. Depois, quando eu penso sobre o que eu ouvi, sobre o que eu li, sobre o que passou na palestra, eu estou começando a ter a conscientização. Até que passou lá algum tempo, se formos realmente bons espíritas, verificamos que esse aprendizado
vai ter que sair de mim, pelas minhas mãos, pela minha vivência, com obras para ajudar o próximo, ou através do olhar, através da fala, porque se não for assim, para que isso tem servido? Né? Para quê? Viemos aqui, desculpa, não é vimos, reencarnamos aqui para fazer uma autoavaliação, né? Porque, por exemplo, no trânsito, no médico, que olhar eu tenho para esse outro que está lá esperando, igual a mim? Então, tudo isso são pequenas lições que a gente vai aprendendo ali no íntimo, não precisa dizer para quem foi com a gente, para quem está do lado. Quando sobe aquela coisinha assim, aquele fio no estômago e fala, meu pai, que fila é essa? Respirar e pensar, eu estou aqui, mas olha quantos já estão atrás de mim e quantos chegaram bem mais cedo para estar na frente. Se viemos, se reencarnamos, se estamos com a graça de Deus aqui, com o corpo físico nesse planeta Terra, mesmo passando por essa pandemia, por tudo isso, devemos dar graças a Deus, pois estamos tendo a oportunidade de fazer diferente do que fizemos em outro tempo. Devemos ter ternura com a gente mesmo, se dar a oportunidade, se dar o direito de recomeçar sempre. Não é porque eu tive uma recaída num dia, como se fosse uma dieta, eu comi lá um potão de arroz doce, que é muito bom, que no dia seguinte eu vou falar, já fiz isso, sou pecadora. E assim com os deveres morais que a gente vai aprendendo. Nós devemos aprender, estagiar sempre onde estivermos. Nós pedimos as dificuldades para aprendermos a lidar com ela, a passar através dela, lutando ali com ela no dia a dia pela porta estreita, como diz Jesus. Nós temos que sair da zona de conforto, porque é fácil ficar ali, como é fácil. Nós temos que perseverar, não retroceder, pois vacilamos muito perante as dificuldades. Mas nós já sabemos que nenhum espírito retrocede e nós, como encarnados, podemos estar atentos a isso. Erramos, vamos nos melhorar. Jesus diz, eu sou a porta, qualquer pessoa que entrar por mim será salvo. Ele vai na frente nos guiando, mostrando o caminho do amor. Basta, meus queridos amigos, que nós saibamos ali no dia a dia, estarmos mesmo em confinamento, mesmo dentro de casa, saindo o mínimo possível, porque é isso que nos pede a situação atual, saindo se necessário, nós podemos ir ali nos reformulando, corrigindo ali aquela forma de falar com aquele irmão que por vezes liga para a gente pedindo só me ouça, estou precisando de alguém para conversar. E não ficar, ai meu Deus, de novo. Não é assim. São essas pequenas coisas que vão fazendo com que a gente mude lá no fundo. Eu diria que é o nosso eu verdadeiro, o nosso eu de fundo, como se fosse a forma mais concreta de ser que podemos ser. Fica meio redundante de ser que podemos ser, mas nós podemos e devemos nos melhorar dia a dia e que Deus nos auxilie nessa tarefa durante essa semana que está aí por vir. Fiquem com Deus e um abraço carinhoso a todos, com muita saudade. Beijos. Olá, amigos. Vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. No capítulo 10,
Ocupações e missões dos espíritos. Nós paramos na questão 574. Vamos seguir daí. Qual pode ser a missão de pessoas voluntariamente inúteis na Terra? Ele nos responde: há efetivamente pessoas que só vivem para si mesmas e não sabem tornar-se úteis para nada. São pobres seres que devemos lamentar, porque expiarão cruelmente sua inutilidade voluntária. Seu castigo começa frequentemente desde este mundo, pelo tédio e o desgosto da vida. Existem muitos espíritos encarnados e desencarnados que julgam-se inúteis, nada desejam fazer, nem para eles mesmos. São os preguiçosos. E como a lei une os semelhantes, onde se encontram os detritos, aí se reúnem os corvos. Os preguiçosos se atraem, e uns inspiram os outros. Os encarnados falam que estão sofrendo influência dos desencarnados, e estes alegam o contrário. A verdade é que os dois lados da vida permutam e alimentam a inércia na atmosfera em que criam para viver. É preciso que se conclua que ninguém na vida é inútil. Deus não iria criar seres inúteis, por ser Ele mesmo o Criador de tudo. Se Deus trabalha sem interrupção, como poderia Ele criar filhos preguiçosos? É, pois, um contrassenso para se pensar, né? Questão 574A. Pois se tinham direito de escolha, por que preferiram uma vida em que nada lhe poderia aproveitar? Aí o Espírito da Verdade não responde. Entre os espíritos há também os preguiçosos, que recuam diante de uma vida de trabalho. Deus os deixa fazer. Compreenderão mais tarde, à sua própria custa, os inconvenientes de sua inutilidade e serão os primeiros a pedir para reparar o tempo perdido. Talvez também tenham escolhido uma vida mais útil. Mais uma vez, em ação, a recusaram, deixando-se arrastar pelas sugestões de espíritos que se incitavam à ociosidade. Há criaturas em que se julgam inúteis e que voluntariamente se entregam à inutilidade, como que influenciadas por outras entidades no mundo espiritual. Por assim pensam, deixando seus valores adormecidos por conta própria. Desta forma, há preguiçosos igualmente no mundo espiritual, capazes de auto-inutilizar-se por longo tempo, mas o próprio tempo cobrar-lhe-á essa invigilância. Questão 575. As ocupações comuns nos parecem antes deveres que missões propriamente ditas. A missão, segundo a ideia ligada a essa palavra, tem um sentido de importância menos exclusivo e, sobretudo, menos pessoal. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem uma missão real na Terra? Aí ele nos responde: pelas grandes coisas que ele realiza, pelo progresso que faz os seus semelhantes realizarem. Os verdadeiros missionários são fáceis de serem reconhecidos pelos seus feitos em favor da coletividade. Exemplo: Bezerra de Menezes, Frei Fabiano de Cristo, Eurípides Barçanufo, Chico Xavier, Divaldo, entre outros. A missão é um dever, mas nem sempre o dever é uma missão. Todos nós temos, por exemplo, o dever de amar sem distinção a todos e a tudo, para o nosso próprio bem. Mas será que fazemos isso? Tá aí, cada um tire sua própria conclusão, né? Questão 576. Os homens que têm uma missão importante são predestinados a ela antes do nascimento e têm conhecimento disso? Aí ele nos responde: às vezes sim, mas na maioria das vezes o ignoram. Só têm um vago objetivo ao virem para a Terra. Sua missão se desempenha após o nascimento e segundo as circunstâncias. Deus os impulsiona pela via em que devem cumprir os seus desígnios. Os espíritos missionários já são designados antecipadamente, antes de reencarnarem.
para tal empreendimento. Convém saber que espíritos de grande alcance espiritual são chamados por Deus para voltar à Terra em missão especial, trazendo ao mundo certas mensagens de paz, de trabalho, de amor e de caridade. Isso se processa em todos os países, para que se possa compreender que Deus é amor e que os homens são seus filhos. Mas nem sempre esses espíritos destinados a ensinar os seus irmãos menores têm consciência desta missão. Com o tempo, sentirão despertar em seus corações a certeza em que tem uma mensagem para ser entregue aos homens, e isso o fazem com contentamento. Os homens predestinados são poucos, porém são a segurança da fé e o conforto dos que sofrem. Podemos reconhecê-los pelo trabalho que realizam, visando ao bem coletivo. Questão 577. Quando o homem faz uma coisa útil, é sempre em virtude de uma missão anterior e predestinada, ou pode receber uma missão não prevista? Ele nos responde: tudo que um homem faz não é consequência de uma missão predestinada. Ele é frequentemente o instrumento em que um espírito se serve para fazer executar alguma coisa que considera útil. Por exemplo, um espírito julga que seria bom escrever um livro e que ele escreveria se estivesse encarnado. Procura o escritor mais apto a compreender o seu pensamento e a executá-lo. Dá-lhe então a ideia e o dirige na execução. Assim, este homem não veio à Terra com a missão de fazer a obra. Acontece o mesmo com alguns trabalhos de arte e com as descobertas. Deve-se dizer ainda que durante o sono do corpo, o espírito encarnado comunica-se diretamente com o espírito errante, em que se entende sobre a execução. Essa é a justiça do Criador de todas as coisas. A vida é aquilo que queremos dela fazer. Se pendes para o bem, esse bem te procura. Se pende para o mal, esse mal não te deixa. A doutrina dos Espíritos vem nos ajudar a fazer essas mudanças com mais facilidade, alegrando o nosso coração, amando e perdoando, servindo e alegrando a todos e a tudo. Então vai do seu estado de espírito, né? Você é uma ferramenta? Está sendo uma ferramenta para os espíritos? De se pensar, né? Questão 578. O espírito pode falir na sua missão por sua culpa? Ele nos responde: sim, se não for um espírito superior. Todos, quase sem exceção, falimos de certa forma quando encarnados. Há muitas coisas que deveríamos fazer e que não foram feitas, quebrando o ritmo das linhas do amor mais puro. Somente fazemos o que a nossa evolução suporta. 578A. Quais são para eles as consequências? Ele nos responde: terá de reiniciar a tarefa. Está nisso a punição. Depois sofrerás as consequências do mal que tenha causado. É preciso que se saiba que ninguém falhe na sua missão totalmente. Sempre há o que aproveitar para a sua instrução, mesmo porque o mal que ele causa responderá por ele. Por vezes, voltando em outro instrumento físico para terminar a sua tarefa, o espírito não retrocede. Ele cada vez mais cresce em todos os rumos da verdade. Então, o que não fazemos numa encarnação, faremos em outra. Questão 579. Pois que o espírito recebe a sua missão de Deus, como Deus pode confiar uma missão importante e de interesse geral a um espírito que poderia falir? Ele nos responde: Deus não sabe se seu general será vitorioso ou vencido? Ele o sabe. Estais certos,
e seus planos, quando importantes, não dependem desse que deve abordar a obra em meio do trabalho. Toda a questão está para vós no conhecimento do futuro que Deus possui, mas não nos é dado. Deus sabe de tudo que vai acontecer em todos os rumos da criação. Ele é onisciente, mas deixa o Espírito descer à terra mesmo sabendo da sua falha no que deve fazer. A alma está em busca do aprendizado e, para tanto, deve repetir o curso quantas vezes for necessário. Esse é o processo de despertamento do espírito para a evolução. Então Deus já sabe de tudo, né? Ele nos deixa para aprendermos. Questão 580. O espírito que se encarna para cumprir uma missão tem as mesmas apreensões daquele que o faz como prova? Ele responde: não, ele tem experiência. O espírito elevado, ao reencarnar com determinada missão, tem experiência adquirida em anteriores reencarnações acerca do assunto que assumiu para desempenhar. Neste campo, ele tem um domínio próprio. Se porventura comete alguns desvios, é conscientemente. E aqueles que têm profunda segurança trabalham com alegria e certeza de que não irão falhar na sua missão. Mas os espíritos sem as condições ou experiências adquiridas não têm missões como o primeiro. Ele vem à Terra para saldar compromissos, ou em processo de despertamento em duras provas que lhe fazem abrir os olhos para a luz do entendimento. Questão 581. Os homens que são os faróis dos gênios humano, que o esclarece pelo seu gênio, têm certamente uma missão, mas no seu número aos que se enganam e que, ao lado de grandes verdades, difundem grandes erros. Como devemos considerar a sua missão? Aí ele nos responde: como falseada por eles, estão abaixo da tarefa que empreenderam. É necessário, entretanto, tomar em conta as circunstâncias. Os homens de gênio devem falar segundo o tempo, e o ensino que parece errôneo ou pueril para uma época avançada poderia ser suficiente para o seu século. Muitos dos irmãos não puderam aceitar, nem mesmo parcialmente, as verdades anunciadas, por falta de evolução, e não são julgados, pois eles não são culpados da sua ignorância. São crianças, e se comparando a alunos na Terra, não puderam entrar na escola que o progresso estava oferecendo para seu bem espiritual. Mas como nada se pede, fica sempre alguma coisa nas suas consciências para se desenvolver no futuro. Jesus não falava por parábolas às pessoas encarnadas naquela época, só para termos uma ideia. Até hoje, muitos de nós não entendemos ainda as lições que Jesus queria passar com as parábolas. Como é que a gente pode julgar, né? Questão 582. Pode-se considerar a paternidade como uma missão? Aí ele nos responde: é, sem contradita, uma missão, e ao mesmo tempo um dever muito grande, que implica, mais do que o homem pensa, na responsabilidade para o futuro. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que estes dirijam no caminho do bem. Ele facilitou a tarefa dando à criança uma organização débil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Mas aos que mais se ocupam em endireitar as árvores do pomar e fazê-las carregar de bons frutos do que endireitar o caráter do filho. Se este sucumbir por sua culpa, terão de sofrer a pena, e os sofrimentos da criança na vida futura cairão sobre eles, porque não fizeram o que lhe competia para o seu adiantamento nas vias do bem. Olha a responsabilidade dos pais aí, né?
A paternidade é uma verdadeira missão. No entanto, muitos não cumprem suas tarefas como tutores dos que chegam aos seus lares como filhos, como o verdadeiro amor. Os pais desleixados sofrem depois ao verem seus filhos em decadência, por vezes por falta de atendimento na sua educação, esquecendo-se de instruí-los. A esperança de todos temos é que, com o tempo, as reencarnações, os pais vão despertando tanto quanto os filhos nas junções dos valores. Todos melhoram pela maturidade. Questão 583. Se uma criança se transviar, apesar dos cuidados dos pais, estes são responsáveis? Se os pais dão todas as condições e o filho ainda continua no caminho errado, será que é culpa dos pais? Vamos ver a resposta. Não. Quanto mais as disposições das crianças são más, mais tarefa é pesada, e maior será o mérito se conseguirem desviá-las do mau caminho. Os pais devem observar seus filhos desde pequenos, as suas tendências, e passarem a corrigi-los com amor, que serão recompensados pela paz da consciência. Quando eles forem adultos, seus pais cumprem seus deveres antes seus filhos, procurando todos os meios para educá-los e instruí-los no caminho do bem, e esses continuam negligentes, dada a falta de amadurecimento espiritual, não há razão que possa condenar esses pais. Deus sabe premiá-los pelos seus esforços, mediante seus trabalhos para elevarem seus filhos. Questão 583A. Se uma criança se torna um bom adulto, apesar da negligência ou dos maus exemplos dos pais, esses se beneficiam com isso? Aí ele nos responde: Deus é justo. Quem procura fazer o bem e o ambiente lhe é desfavorável, não deve esmorecer, porque o Senhor está vendo tudo e sabe o que fazer com o bem de boa vontade. Os novos discípulos de Jesus, que se encontram na doutrina dos Espíritos, não devem esmorecer, nem devem ser tomados de frieza no bem coletivo, porque é batendo na tecla que a nota sai. Os espíritos evoluídos de hoje já foram ignorantes ontem. Pais e filhos vieram em um só lar por uma razão de ser, para trocarem experiências, para aprenderem a amar uns aos outros, como disse nosso Mestre Jesus. Questão 584. Qual pode ser a natureza da missão do conquistador, que só tem em vista satisfazer a sua ambição e para atingir o alvo não recua diante de nenhuma calamidade? Aí ele nos responde: ele não é, na maioria das vezes, mais do que um instrumento que Deus se serve para cumprimento dos seus desígnios. Essas calamidades são muitas vezes um meio de fazer avançar mais rapidamente um povo. Então é tudo do ponto de vista, né? Se tudo que acontece pela permissão de Deus, o conquistador tem alguma coisa para fazer em favor dos que ainda não desejam andar pela força do progresso. Os povos chegam a certos pontos de ignorância sobre as leis de Deus. Os espíritos superiores provocam muitas tempestades sobre eles para acordarem, de modo a conhecerem Deus e a sua justiça. A história universal está repleta desses fatos, para que possamos compreender a vontade soberana. Exemplo: na época do Brasil colônia, o Brasil se beneficiou da invasão de Napoleão Bonaparte, que invadiu Portugal, fazendo com que a família imperial viesse para o Brasil, assim desencadeando o desenvolvimento do país. O que para uns era uma calamidade,
para nós foi uma vantagem, não foi? Se pensar, né? Questão 584A. Aqueles que é instrumento dessas calamidades passageiras, é alheio ao bem que delas pode resultar? Pois se propõe um alvo pessoal, não obstante aproveitará desse bem? Ele nos responde: cada um é recompensado segundo as suas obras, o bem que desejou fazer e a orientação de suas instruções. Aí tem uma nota de Kardec. Os espíritos encarnados têm ocupações inerentes à sua existência corporal. No estado errante ou de desmaterialização, suas ocupações são proporcionais ao do seu grau de adiantamento. Uns percorrem os mundos, instruindo-se e preparando-se para uma nova encarnação. Outros, mais avançados, ocupam-se do progresso, dirigindo os conhecimentos e sugerindo os pensamentos favoráveis. Assistem os homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Outros se encarnam com uma missão de progresso. Outros se tornam a sua tutela indivíduos, famílias, aglomerações humanas, cidades e povos, dos quais se tornam anjos da guarda, gênios protetores e espíritos familiares. Outros, enfim, presidem os fenômenos da natureza, dos quais são os agentes diretos. Os espíritos comuns se miscuem nas ocupações e divertimentos dos homens. Os espíritos impuros ou imperfeitos esperam em sofrimentos e angústias o momento em que praza a Deus conceder-lhes os meios de se adiantarem. Que fazem o mal é pelo despeito de ainda não poderem gozar do bem. A missão dos espíritas é conquistar corações, não somente com as palavras, mas igualmente e até muito mais com o exemplo de vida que deve levar. O conquistador que visa somente o seu bem pessoal e ao dos seus amigos e parentes, certamente que irá responder pelo que fez de errado. E aí nós terminamos esse capítulo. Aí eu trouxe para vocês uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. A questão é a 57, e ele fala sobre dinheiro. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. É nessa cobiça, alguns se desviam da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Isso está em Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. E ele fala assim: Paulo não diz que o dinheiro em si mesmo seja flagelo para a humanidade. Várias vezes vemos o mestre em contato com o assunto, contribuindo para que a nossa compreensão se dilate, recebendo certos alvitres do povo que lhe apresenta determinada moeda da época, com a esfinge do imperador romano. Recomenda que o homem dê a César o que é de César, exemplificando o respeito às convenções constitutivas. Numa de suas mais lindas parábolas, emprega o símbolo de uma dracma perdida. Nos movimentos do templo, aprecia o óbolo pequenino da viúva. O dinheiro não significa um mal. Todavia, o apóstolo dos gentios nos esclarece que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, mas sim pelo mau uso de semelhantes recursos materiais, porquanto é pela obsessão da posse e orgulho e a ociosidade. Dois fantasmas, infortúnio humano, se instalam nas almas, compelindo-as a desvios da luz eterna. O dinheiro que te vem às mãos pelos caminhos retos
que só a tua consciência pode analisar a claridade divina. É um amigo que te busca a orientação sadia e o conselho humanitário. Responderás a Deus pelas diretrizes que lhe deres, e aí de ti se materializares essas forças benéficas no sombrio edifício da iniquidade. Então é isso, nossos amigos. Vamos terminar com a nossa prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Até a próxima e muita paz a todos.